comportamento que resume a história da humanidade no século XX é o consumismo. Não dá pra negar. Viramos seres acumuladores, imersos na cultura do excesso. Na arte, os males de tanto acúmulo foram sinalizados em 1960 por uma vanguarda na França. Eu quero aprofundar nesse assunto e te convido a conhecer a obra do Armand. Nesse episódio a gente vai entender como a arte começou a criticar um comportamento típico do século XX, o consumismo. Na história da arte, o excesso de consumo foi abordado em um período conhecido como Novo Realismo. Se você nunca ouviu falar sobre Novo Realismo, dá um pause aqui e volta para o episódio anterior, que foi uma introdução a esse assunto. Lá você vai ver que na França dos anos 60, os artistas criavam suas obras com objetos da vida cotidiana, e em quase todas elas percebe-se uma ideia de acúmulo, uma metáfora ao consumismo. A ideia de criar a arte a partir de produtos já fabricados não era totalmente inédita nessa época. Você pode até desconfiar quando esbarrar com uma pilha de lixo dentro de um museu. E é um fato, essas obras são muito diferentes de tudo que se costumava chamar de arte até então. Inclusive, algumas pessoas ainda acham que foi nessa época que a arte contemporânea degringolou. Eu respeito as opiniões conservadoras, mas há um contexto histórico que precisa ser levado em conta. Tenta imaginar como era viver no final dos anos 50. Nessa época, a relação das pessoas com o ato de consumir tinha tomado proporções nunca antes vistas. Isso porque a chamada cultura do efêmero, que vinha se fortalecendo desde a Revolução Industrial, se intensificou dramaticamente depois que os Estados Unidos ganharam a Segunda Guerra Mundial. O sonho americano, um conceito típico dos anos 50, dominou o inconsciente coletivo no mundo todo. Sucesso virou sinônimo de posse. Casa em condomínio fechado, carro, televisão, micro-ondas, batedeira e arte também. Arte que os endinheirados acumulavam com o simples intuito de esbanjar status. Convenhamos, ainda hoje esse comportamento vigora. Eu sou o que eu consumo, é o lema dessa sociedade. Na Europa, o que contribuiu para a disseminação da hegemonia cultural americana foi o Plano Marshall, uma iniciativa de 48 que, em resumo, foi o seguinte: os Estados Unidos deram suporte econômico para os países europeus que foram devastados pela guerra. O valor dessa ajuda foi de 13 bilhões de dólares, que hoje em dia seria aproximadamente 130 bilhões. É um número bem alto, então dá para imaginar que ninguém aqui estava de brincadeira. Why must the United States carry so great a load in helping Europe? The answer is simple. The United States is the only country in the world today which has the economic power and productivity to furnish the needed assistance. O Plano Marshall acelerou a reconstrução da Europa, mas um dos seus efeitos colaterais mais perversos foi a americanização. Ou seja, foi disseminada aquela noção de que os Estados Unidos ocupam uma posição superior em relação ao resto do mundo. E foi implantado na cabeça das pessoas que o American Way of Life é o modelo de vida ideal que todos deveriam seguir. Hollywood e rock and roll foram determinantes para isso. Esse poderia ser um ótimo gancho para a gente falar sobre pop art, mas eu quero guardar esse assunto para outro episódio, senão esse vídeo vai virar um longa-metragem. Na minha opinião, e eu gostaria de saber se você concorda ou não comigo, essas obras parecem muito atuais. Só de olhar para elas não daria para dizer que foram feitas há mais de 50 anos. E isso é compreensível, afinal a crítica permanece a mesma. Ainda somos uma sociedade que nutre um apetite desesperador pelo consumo. Existe aqui uma reflexão sobre os males do consumismo e um questionamento muito bem-vindo. Para que comprar tanto? Você precisa mesmo de tudo que consome? São engenhocas inúteis que satirizam o ambiente industrial. Louças sujas que simbolizam a ressaca do exagero. Roupas do século passado que nunca mais estarão na moda. Toda essa provocação fica bem evidente no trabalho do Armand, o artista que é a principal referência nesse assunto. Olha só o que ele fez. Ele encheu uma galeria de arte com entulho, empilhou lixo até o teto. Essa exposição foi chamada de Le Plein, o cheio.
Claramente uma brincadeira com a exposição vazia do Yves Klein, que uns anos antes apresentou obras invisíveis no mesmo local, na Galeria Henri Claire. Se você perdeu o episódio sobre isso, clica aqui e assiste. O Armand também ficou conhecido pelas acumulações, que são caixas preenchidas por objetos idênticos. Algumas dessas obras também levam uma massa de poliéster transparente, que esteticamente fica bem interessante. Segundo o artista, a sociedade alimenta uma sensação de segurança por meio do seu instinto de camundongo aglomerador. Essa ideia vai de encontro com os estudos do antropólogo Lévi-Strauss, que criou o conceito de bricolage, em que a civilização industrial reconduz a sociedade de volta à pré-história e transforma o homem civilizado em um primitivo, um selvagem, um bricoleur. Com o passar do tempo, o trabalho do Armand cresceu e ficou ainda mais provocador. Há uma série chamada de colère, acessos de raiva que resultam em objetos arrebentados, desde um automóvel explodido com dinamite até a combustão de um piano. A partir dos anos 80, ele criou monumentos com veículos empilhados. Outra técnica que marcou o novo realismo foi a décollage, que é a destruição de cartazes publicitários. Eles são arrancados ou recortados dos muros e depois colados sobre tela. Essas obras foram tão chocantes quando surgiram que até hoje muitas pessoas se recusam em reconhecê-las como arte. Pode ser questão de gosto, claro. Eu adoraria saber sua opinião nos comentários. Mas uma coisa não dá para negar. Essa geração exerceu influência na arte contemporânea. Prova disso são outros artistas que passaram a integrar o grupo, inclusive alguns americanos. Eles trouxeram para o debate uma constelação de experimentos e mídias ainda inéditas na arte, como por exemplo o neon, que uns anos mais tarde marcou o período minimalista e ainda hoje é explorado pelos artistas.